Hoje, no nosso programa História Oral, vamos entrevistar a juíza Leila Cury. Sua Excelência é bacharel em Direito pela UDF, concluído no segundo semestre de 87. Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal em 1992. Advogou com inscrição na OAB de 87 a 94. Foi analista judiciária por um breve período, de junho a agosto de 94. Promotora de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal, de 15 de agosto de 94 a 13 de fevereiro de 97. Finalmente, juíza de direito desde 14 de fevereiro de 97, com passagens anteriores pelo Tribunal do Júri de Brasília, Primeira Vara Criminal de Taguatinga, Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Também foi juíza eleitoral da Zona do Exterior no biênio 2012-2014. Atualmente é a titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Desde 13 de maio de 2014, a doutora Leila Cury é coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Distrito Federal. Bom, é um currículo e tanto. Eu comecei a participar da sua história exatamente em 14 de fevereiro de 97, quando escolhi uma juíza para me auxiliar no Tribunal do Júri. Isso, e eu tive a sorte de ser escolhida. Eu acertei. Trabalhamos juntas 4 anos. Pois é. Vamos começar conversando sobre a sua história. O lugar onde nasceu, eu até sei bastante da história, mas tem que ficar registrado. O lugar onde nasceu, como foi sua vida antes de escolher o curso de Direito, um problema de saúde, de visão mais especificamente. Como é que isso tudo aconteceu? Então, eu nasci em Ipameri, Goiás. Meu pai é militar e na época ele servia no quartel que existe em Ipameri até hoje, é um quartel de engenharia, embora ele não seja engenheiro, ele é contador. Ele trabalhava, desde essa época que ele já trabalhava na parte de tesouraria, recursos humanos do quartel. Eu nasci lá, 15 de agosto de 66, e saí de lá uns 2, 3 anos depois. Meu pai foi para o quartel de Cristalina. Na época, ele conheceu o Brâncio, marido da doutora Ana. Nessa época, nós moramos todos juntos lá no quartel de Cristalina. Ali eu fiquei até quase 10, 11 anos de idade, né? Na época, assim, não tinha a filha dela mais nova, a Débora, era só as outras 3, a Beth, que eu sou, acho que 1 ano mais velha que a Beth, a Aninha, e esqueci o nome da outra, Patrícia, né? Mas as outras eram bem pequenininhas mesmo, eu e a Beth que regulávamos mais ou menos. Até dividimos o primeiro namoradinho, que era filho do Coronel Costa, que morava lá também o Marcelo, que hoje é amigo meu e dela também, mas faz muitos anos que eu não vejo mais. Porque eram todos assim, os militares formavam assim, uma família, né? Eram poucos, né? E volta e meia se encontravam nas unidades. Daí meu pai veio para Brasília, logo no meio dos anos 70, né? A gente veio, todo mundo junto, o meu irmão mais novo era bebezinho, assim, e a gente veio e ficou, porque Vocês são quantos normalmente irmãos? Eu tenho 2 irmãos, homens. E eles, todos nós viemos para cá, e os militares, eles costumam, de 2 em 2 anos, mudar, né, de local. Mas não sei se por bem ou por mal, não sei. Meu pai teve uma trajetória bem diferente dos militares, porque quando nós viemos para Brasília, nos anos 70, que era assim, quase selvagem, né? Quando as quadras não eram muito povoadas, tudo muito tranquilo, e ele foi trabalhar no ENFA, hoje Ministério da Defesa, mas na época era Estado-Maior das Forças Armadas, ENFA. E ali ficavam as 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E como eram poucos, e meu pai sempre trabalhou na parte de pagamento, tesouraria, e naquela época
ele fazia o pagamento de todo o Exército, pelo menos na região dele. Eu não sei dizer exatamente quais regiões abrangiam, mas acho que era aqui, Rio de Janeiro, acho que não sei se uma parte de São Paulo. Eu sei que ele ia para Fernando de Noronha, lá tinha uma base que ele trabalhava numa época que tudo era bem assim selvagem mesmo, né? Ele conheceu Noronha numa época que não tinha o glamour que tem hoje. E era difícil até chegar lá. E ele também trabalhava no Rio, porque no Rio tinha... Eu não sei dizer exatamente, nessa época eu era muito pequena, não compreendia como era. Eu sei que ele tinha que ir tempos para a base de Fernando de Noronha e outras vezes para o Rio de Janeiro. E o pagamento era feito tudo no canetão, porque não tinha computador, essas coisas, né? E como havia poucas pessoas com esse conhecimento dele, ele foi ficando, aí dava vez. Porque quando eles ficam fora da base deles, eles teriam que ficar, por exemplo, 2 anos. E aí teria que voltar para a base dele, que no caso é o Exército, né? Para um quartel, um batalhão. Mas como não havia ninguém para substituí-lo, ele foi ficando e ficou a vida toda. Então ele ficou, acho que mais de 30 anos, até aposentar. Ele ficou no ENFA e eu fiquei aqui. Aí, quer dizer, minha base toda, eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha 10 para 11 anos e estou até hoje. Então, muito tempo, né? E por que escolheu o curso de Direito? Por acaso. Eu fiz, na época eu fiz o 2º grau, hoje ensino médio, né, no Objetivo. E aí eu lembro, engraçado, depois que você vê as coincidências da vida, um professor meu chamava Marcelo Bonfá. Muitos anos depois, ele já era assim mais velho e ele se casou com uma promotora, que foi minha colega, quando eu passei no concurso, né? E ela uma turma antes da minha, na verdade. Mas nós ficamos como adjunto durante um certo tempo e um belo dia eu a vi com ele bem mais velho que ela. Eu a vi e reconheci, ele me reconheceu também. Ele era professor de geografia. E eu lembro que no 3º ano eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era muito nova quando entrei na faculdade. E então assim, não tinha muita maturidade, né? Mas o professor passou aqueles testes vocacionais, e aí quando veio o teste, o resultado do meu teste deu que eu tinha uma pendência para recursos humanos. E assim, o professor falou assim, olha, você... conversando com a gente, ele pegou os testes, começou a conversar, ia discutir, ia sugerir que a pessoa faça isso ou faça aquilo, e ele disse assim, olha, você me parece que tem uma tendência assim para psicologia, ou então, quem sabe, para direito. Aí eu digo, direito, mas direito faz o quê? Né? Aí ele disse assim, direito você pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, tem um leque de opções. Foi isso tudo, né? Aí eu falei, psicóloga, não sei se eu queria ser psicóloga. Eu sempre falei muito, né? Então, assim, eu falei, será que comunicação não seria legal, jornalismo, né, e tudo? Ele falou, não sei, eu acho que você tem uma tendência, assim, mais para psicologia ou para direito, quem sabe? Aí, naquela época, tinha a UNB, o CEUB, a UDF, a UPS e a UNEB, que estava ainda em construção. Ela estava para ser entregue, mas nem funcionava ainda. Você vê que eram só 4 faculdades, né? E poucas opções de cursos. Então, eu fiz a inscrição na UNB para Relações Internacionais, que eu fiquei naquela. Eu não queria, assim, nem pensava no direito, não tinha... Nessa época, o curso de comunicação na UNB ainda não estava, não era oferecido ainda, nem sei se hoje tem. Mas naquela época, de todos que se apresentavam ali, eu pensei, bom, relações internacionais, talvez, né? E fiz inscrição para comunicação no CEUB e na UDF e na UPS, a opção que tinha era o direito. E aí eu fiz a inscrição. Daí, o primeiro que... Não, a UNB. Aí eu fiz da UNB, eu não passei, né? Não atingi o ponto, a pontuação para ingressar. Aí veio da UDF, eu fiz, passei.
Aí fiz da UPS, passei também. E nisso, eu lembro que na época, assim, daí entre a UPS e a UDF, eu gostei mais da UDF. E eu tinha que fazer a inscrição num determinado dia e somente no dia seguinte iria começar o vestibular do CEUB, né? Onde eu tinha feito comunicação, que era o que eu queria, na verdade. Aí, se meu pai fizesse a inscrição na UDF e eu passasse no CEUB, ele ia perder o dinheiro que ele pagou na UDF e ainda ia ter que pagar o do CEUB. Apesar de eu ter, assim, só 17 anos, eu sempre fui muito preocupada com tudo, assim, nem sei se uma pessoa de 17 anos, eu vejo minha sobrinha que tem 19, é totalmente desligada, né? Mas eu na época, eu ficava muito preocupada, porque eu pensava assim, só meu pai trabalhava. Ele tinha mais 2 filhos, que ele pagava colégio, né? E ele sempre investiu no nosso estudo, assim, ele nunca assim, nunca fez conta de valor, ele sempre guardou o dinheiro, sempre foi bastante como bom contador, né? Então, assim, ele sempre foi muito comedido e muito criterioso, né? Então, ele sempre guardava, tinha sempre o dinheirinho separado, e quando ele falava que era para investir em estudo, ele investia mesmo, porque era assim, o objetivo dele, nos dar a chance de vencer, né? E aí eu falei, não vou. Aí eu vou fazer o curso de Direito, se eu não gostar, eu tenho só 17 anos, eu posso mudar, não vai atrapalhar a minha vida. E mesmo assim ele insistiu, né? Porque nesse ponto, assim, ele também ele nunca insistiu que nós fizéssemos, ele nunca interferiu, ele sempre nos deixou à vontade para que nós escolhêssemos o que nós queríamos mesmo, né? Assim, qual seria a nossa pretensão, e ele... o que eu puder ajudar para bancar o sonho, vamos lá fazer. Se você quiser fazer turismo, você faz, né? Aí eu não quero porque o senhor vai gastar dinheiro, eu não quero. Ele, não, mas eu tenho dinheiro, não se preocupe, tudo. Eu falei assim, não, pai, eu posso passar, eu posso não passar, né? Como eu não havia passado na UNB. Mas eu posso passar, e se eu passar, eu sei que eu vou querer comunicação. E aí é muito dinheiro e tudo. Ele, não se preocupe com o dinheiro está separado, eu quero que você faça o que você está afim. Aí eu me lembro como se fosse hoje, tem tantos anos isso, eu dormindo, às 6 horas da manhã, ele bateu na porta do meu quarto, abriu, me acordou, minha filha, levanta que eu vou te levar para você fazer o vestibular do CEUB. Eu, não quero, eu vou ficar. Aí ele foi, voltou, até que ele viu que não ia me convencer mesmo. Eu falei, não, pai, eu vou fazer, porque meu professor, o Bonfá, falou que eu tinha, achava que eu tinha vocação, né? Então, eu não sei como nunca ouvi falar no curso, não tinha ninguém da família que até então na verdade, tinha um primo meu que era de São Paulo, mas era muito distante. Então, eu não tinha contato para me dizer as impressões, para de repente eu ir assim, no local, né? Para ver e tudo. E eu ainda lembrei que nós tínhamos vindo aqui, aqui é o bloco A, né? É o bloco A. Bloco A. Aqui só tinha o bloco A, o bloco B não existia ainda na época, né? Tô velha. Aí meu pai nos trouxe, porque o primeiro cartório da zona eleitoral, acho que só tinha uma zona eleitoral. Ficava aqui eu nem sei se tinha mais zona, eu sei que ficava aqui no terceiro andar. Olha só, a gente veio para... Meu pai ia resolver para tirar o título, acho que eu não tinha tirado ainda, porque naquela época ainda tinha a maioridade penal, que era 18, e a maioridade civil, que é 21, né? E eu ainda tinha 17, mas nós viemos com ele e minha mãe vieram resolver qualquer coisa de transferência do título, e tinha aqueles elevadores ali. Ele é muito engraçado, né? Porque ele é todo seu explicadinho, minha mãe chama ele de seu explicadinho. Aí nós chegamos, tinha os elevadores que desciam nos números ímpares e nos números pares. E eu lembro que estava bem cheio, assim, o hall, que era horário era dia de trabalho mesmo. Aí ele parou em frente aos elevadores, assim, e disse assim, falou pra gente, aquele jeitão militar dele, né? Esses aqui são ímpares, esses são pares. Nós vamos pro terceiro andar. 3 é ímpar, não é, gente? Aí todo mundo assim, um olhando para baixo, outro olhando para cima, assim.
porque a gente com vergonha, né? Porque todo mundo olhou para nós e ele fala alto, fala grosso, assim, né? Chamou a atenção de todo mundo, um homem enorme. Aí todo mundo olhando para nós e a gente morrendo de vergonha, né? Aí todo mundo assim, né? Ele, vamos, responda! Sim! Aí, então, vamos pegar esse aqui. Aí um monte de gente rindo e tudo, mas ninguém conhecia, né? Então, entramos. E aí, na hora que nós fomos olhando para as portas, assim, eu lembro que a gente passou, não tinha só o cartório eleitoral no terceiro andar, havia outros. Aí tinha uns nomes nas plaquinhas, tinha alguns nomes, né? Aí ele virou para mim e falou assim, vai olhando aí, ó, um dia você vai trabalhar aqui. Olha só. Que coisa. Eu ainda lembrei disso, eu falei isso para ele. Quando eu falei isso para ele, isso eram 6 horas da manhã de um dia de vestibular, aí ele sossegou. Que eu falei, você não falou que eu ia trabalhar lá? Quem sabe? O futuro a Deus pertence, né? Aí ele sossegou e tal. Eu sei que, para encurtar a história, eu fiz a inscrição, não fui, né? Então não sei se passaria ou não. E pouco tempo depois começou, o curso começou. E aí o meu professor de Introdução ao Direito 1 era o José Geraldo Júnior, né? O professor José Geraldo, que foi reitor da UNB. Reitor da UNB, o Zé Geraldo. Isso, Zé Geraldo. Ele estava, assim, começando, engraçado, eu também lembro como se fosse hoje, assim, tenho boa memória para essas coisas. Ele começou a falar do direito e ele começou a traçar um paralelo com o filho dele. Porque o filho dele era um bebezinho de meses, tinha acabado de nascer, ele estava encantado com a criança. E ele falava que ele olhava para a criança, assim, os olhos dele brilhavam quando ele falava da criança, do filho, né? E quando ele falava do direito. Eu fiquei, assim, apaixonada, assim, pelo jeito que ele falava, como o olho dele brilhava quando ele falava do direito. E ele me despertou a atenção, né? E o primeiro semestre, ele nem é tão encantador assim, porque você pega muita coisa, assim, tinha português, a única matéria, assim, do direito mesmo era Introdução ao Direito 1, né? TGP1, que eu lembro que era isso, que ele falou e me encantou demais. As demais matérias eram básicas, né? Algumas que eu tinha acabado de ver no colégio, tinha português, né? E então já não despertou tanta atenção assim. Mas a introdução ao direito eu gostei. Gostei porque o professor José Geraldo, assim, ele despertou com o amor que eu percebia que ele tinha pelo direito, né? Aí, quando foi no outro semestre, acho que o segundo ou o terceiro, salvo engano, aí eu fui indo, o segundo também eu gostei, ainda era introdução, salvo engano foi no terceiro, que eu dei penal 1, direito penal 1, o professor era o desembargador Ismanioto. E ele, assim, apaixonante, né? Eu gostava demais dele, gosto até hoje. E, por curiosidade, ele até foi despachar um processo comigo hoje é segunda, foi semana passada. Quarta ou quinta-feira, ele estava lá como advogado, né? Hoje já está aposentado. E, na época, ele era professor e foi meu professor várias outras vezes, porque eu fiz a faculdade com ele. Logo em seguida eu saí, na pós-graduação eu tive aula dele, também cheguei a ter uma aula dele, que ele foi convidado. Participei de várias outras palestras, outros cursos antes de ingressar no concurso, né? E aí, quando eu comecei a ter aula com ele, aí eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Aí foi e tive aulas assim com a doutora Carmen Maria Martins, não sei se você conheceu. Promotora? Promotora. Foi promotora do júri. Do júri, né? Muito Ela boa. Foi minha professora. Paulo Tavares foi meu professor. Paulo Tavares também, excelente. Tem vários, o desembargador Everardes, falecido, né? Everardes Mota e O professor Ismael. Também Qual foi meu professor. Contato? Foi contato como professor. Como professor. Ele gostava muito ele foi da sua atuação. Ele foi meu professor e ele foi militar. Ele trabalhou com o meu pai também. Então, ele me conhecia antes também, né? Quando era garota, assim, ele chegou a me conhecer fora. Mas a gente não tinha muito contato, assim, né? Era bem raro quando a gente se encontrava. Mas aí, logo que eu comecei a estudar Direito, ele já era professor ele foi meu professor, né? Da UDF.
assim que Depois ele foi para o de CEUB, aulas né? também foi meu Também professor. De aulas deve ser pouca coisa mais velha, mas ele começou como professor muito jovem e ele chegou a ser meu professor. Ele, o Paulo Tavares, o desembargador Minervino, vários assim da velha guarda, alguns ainda estão na ativa. E todos eles me despertaram a vontade. E o problema de vista? Surgiu em que época? Eu já nasci com problema de vista, né? Teve um período que eu não enxerguei, assim. Só que eu não me lembro realmente dessa... Graças a Deus, assim. Não me lembro, não. Eu tenho uma imagem só, que meu pai estava... Eu tinha, acho que 1 ano e pouco, 2 anos, eu não lembro bem. A gente já estava... Não, ainda estava em Ipameri. Aí meu pai saiu comigo para me levar para São Paulo. Tinha um médico lá, ele fala o nome, eu não me esqueci, chamava Dr. Tawata. E todo mundo falava que ele era excelente, assim. Porque eu tava com uma infecção muito forte que estava me cegando, né? E ninguém sabia. Cidade do interior, você tinha um hospital, acho que 1, 2 médicos. Você não tinha tratamento. Aí foi buscar na capital, em Goiânia. Brasília estava bem no comecinho ainda. Eu sei que não estava tendo condição, até que um amigo do meu pai, que trabalhava num quartel em São Paulo, falou desse médico, falou que ele era especialista e tudo, e ele estava me levando. Aí eu lembro que a gente parou no meio do caminho e em Catalão moravam uns parentes do meu pai. Meu pai é filho de libanês. E aí, quando meu avô veio do Líbano, com meu bisavô, com a família toda, o pessoal se espalhou pelo interior de Goiás. E aí, numa daquelas cidades, agora eu não me lembro bem se é Pires do Rio ou Catalão, eu sei que era perto de Ipameri. Meu pai passou lá, e eu lembro, assim, de uma imagem, eu deitada na cama e uma das tias, das primas lá, falou assim, coitadinha, tão novinha, tão criança. E eu abri o olho e não vi nada. É a única imagem que eu tenho dessa época, assim. De resto, eu não lembro de mais nada, realmente. Eu sei que eu fui com meu pai para São Paulo. Esse médico fez um tratamento que melhorou. Era uma conjuntivite alérgica, que eu tinha alergia a tudo que possa imaginar. Eu não podia comer chocolate, nada com cafeína. Pouquíssimas eram as frutas que eu podia comer. Tinha muita restrição. Tinha que tomar chá, não podia tomar leite, nada. Tudo me dava alergia, poeira, tudo. Eu lembro que minha mãe, até hoje ela fala morrendo de rir, que ela comprava bombom, chocolate, essas coisas que criança gosta, ela ia comer escondida no banheiro para eu não chorar e não ver, né? Mas eu também não lembro dessa fase, não. Não ficou nenhum trauma, porque eu não lembro nada. Eu sei que o médico me curou, eu tive que tomar umas vacinas, ele tirou a secreção que saía do olho e conseguiu fazer um antídoto. Uhum. E aí eu tinha que tomar 30 injeções assim na veia, era o dia sim, dia não. Fiquei com os braços todos furados. Assim, minha mãe disse que eu mesma já chegava, já dava o braço, porque era criança, né? Assim, normalmente criança tem medo, né? De agulha. Mas foi algo que passou. Aí nisso, quando a gente já estava aqui em Brasília, assim, apesar de ter curado essa questão, eu sempre tive problema de vista, assim, de miopia, astigmatismo, e a miopia era alta e tudo. E aí aqui em Brasília começou, assim, a gente ia ao hospital, já ao HFA, fazia exame. Aí o médico falava, esse é o grau. Aí passava um pouco, isso já entrando na faculdade, já com 17 anos. Aí eu já olhava e já não via direito. E ficava aquela coisa, porque eu não podia sentar na primeira cadeira, porque ainda era giz, né? O pó do giz me dava alergia. Se eu sentasse lá no fundo, eu não enxergava nada. Então, era aquela loucura, né? E do meio também para frente eu não enxergava. Então, assim, eu fui da turma do fundão, não porque eu queria, né? Mas porque tive que ser mesmo, porque assim, era pior o giz, né? Então, sempre o que a gente fazia? O professor, quando o professor entrava, eu já me apresentava, já falava que eu tinha problema de vista e já dizia que os colegas que estavam do meu lado tinham que ditar para mim o que estava no quadro. Porque muitas vezes passava a pergunta no quadro para a gente fazer a prova e não entregava a prova impressa. Muitas vezes tinha que fazer ali
para não achar que estava colando, né? Então, a faculdade inteira sabia disso. E nessa época, eu usava óculos e ficava ruim. Aí meu pai falou, minha filha, você tem que verificar com calma. Porque o que está acontecendo? A gente vai, você faz o teste, você fica bem. 2 dias depois, quando você está com óculos, já não dá mais, então você não está prestando atenção. Aí eu digo, pai, mas eu estou prestando atenção. Aí eu ficava nervosa, porque eu via, assim, que eu sempre fui preocupada com essas coisas, assim, de deixar ele ter que pagar por mim, se sacrificar e tudo. Porque eu tinha mais 2 outros filhos e minha mãe não trabalhava, né? Aí, e era caro esses óculos, as lentes, porque eram lentes especiais e tudo. Aí o pai, mas eu não sei o que está acontecendo. Até que um belo dia, um médico chamado Elisabeto, olha o nome estranho, né? Não esqueça também o nome. Aí ele disse assim, eu acho que ela tem ceratocone. Aí, o que é isso, né? Não tinha Google antigamente? Não tinha Google, né? E era anos 80, assim, no começo dos anos 80, e a medicina não era tão avançada assim, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ele foi explicar que fez os testes primeiro, né? Verificou que era ceratocone mesmo, aí descobriu-se a causa. Aí ele foi dizer, olha, a córnea de todo mundo é assim, córnea mesmo, né? E o ceratocone, ele forma cone. E aí vai fechando, fechando, fechando. Se você fechar totalmente, fura o globo ocular e a pessoa fica cega, já era. Se você descobre a tempo, na época existia o tratamento que era a lente rígida. Então você colocava a lente rígida para forçar a fazer assim, né? E não fazer a ponta. E a alteração do grau era grande porque estava em movimento a córnea, né? Ela estava mudando. Por isso é que toda hora mudava o grau. E aí, como eles foram fazer aquela disseram que eu tinha que usar aquela lente rígida. Só que hoje, a lente rígida, ela tem todo um conforto, ela tem um material que ela adere ao corpo, então é fácil, né, de você usar. Hoje é mais fácil. Mas naquela época a lente era de vidro mesmo, era um vidro trabalhado, mas era. Então me incomodava demais. E aí o que acontecia? Quando colocava o direito, que quando descobriu estava no grau já 3, quase 4, né? Era o que mais incomodava. Então, às vezes eu estava assistindo aula, aí, pulava a lente no chão. Aí todo mundo, para que o olho da Leila caiu. Aí saía todo mundo pegando. Aí, de vez em quando, perdia, né, assim. Mas, na maioria das vezes, achava. Aí tinha que lavar 500 mil vezes, botava lá, daqui a pouco, de novo. Porque ficava mudando, né, assim. E assim eu fiz a faculdade todinha, assim, foi sacrificante nesse ponto, mas eu fui persistindo, e deu certo. E aí, logo que eu saí da faculdade, eu fiquei 2 anos também na fila de transplante do olho direito. Aí tinha que de 6 em 6 meses renovar aqueles exames pré-operatórios, né? Porque tinha que vir a córnea tinha que ser bem compatível. Então, mais ou menos a mesma idade, o tipo sanguíneo, a forma, né? Assim, tudo. Então, era difícil. Tanto que eu fiquei quase 2 anos. E aí você tinha que renovar o pré-operatório porque poderia ser a qualquer tempo, né? E aí eu fiz, assim, melhorou bastante, não melhorou totalmente. Eu acho que meu problema de vista, e vou morrer com ele, né? Mas hoje em dia não é nada perto do que eu já tive, né? Mas apesar disso tudo, superou e acabei me formando. Na época também, a faculdade, o ano que eu fiz, o ano que eu me formei foi o último ano em que o curso era em 4 anos, aí a partir do semestre seguinte já começou a ser em 5, por exigência do MEC, vieram outras matérias, né? Uhum. Então, além de tudo, eu ainda terminei em 4 anos. Em 4 anos. E aí fez concurso para analista? Primeiro eu advoguei um pouco, entrei para um escritório do Geraldo Mesquita, que foi senador. Ele era filho o pai dele era também Geraldo Mesquita, que ele é Geraldo Mesquita Júnior, do Acre. Foi senador pelo Acre, o pai dele foi governador, o pai dele era político. E ele trabalhou com o pai a vida toda, e quando ele fez o direito, ele abriu um escritório,
e ele trabalhava para escritórios fora do DF, É correspondente. Isso, exatamente. E na época ele precisava, ele tinha um grupo de pessoas que trabalhava com ele, e eu lembro que na época, pouco depois que eu me formei, eu o conheci, e aí ele falou, não, vem trabalhar comigo, eu estou precisando de 2 pessoas. E lembro que a outra menina era a Cris, era um pouco mais nova que eu, hoje ela, eu não sei se ela é, eu acho que ela é procuradora, não sei se do INCRA, de um órgão qualquer aí federal, eu não lembro mais qual é. Mas aí, na época, ele nos chamou, né, e nós começamos a trabalhar. Então, a gente ia aos tribunais superiores para representar os escritórios de fora e tudo, né? O escritório dele era correspondente. E aí, logo, eu pensei assim, não, acho que eu não gostei de advogado. Eu falei assim, não, eu não gostei, é cansativo, acho que eu não tenho perfil. Aí, comecei aí fiz um primeiro concurso, foi um vexame. Não atingi a média e errei bastante. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que fazer um curso, né, de reciclagem. Havia pouco tempo que eu tinha terminado, né, o curso e havia passado na OAB, mas, assim, achava que precisava me preparar. Aí comecei a estudar. Nessa época eu reencontrei a Beth, que estava também começando a estudar para concurso. Aí a doutora Ana, para ajudar as meninas e estimular as meninas a fazerem concurso e passarem, né, e se estimular a estudar, ela abriu um cursinho com a Verinha Andrighi, hoje desembargadora, e a Nancy Andrighi, que à época ela era desembargadora e logo depois ela foi para o STJ, né, mas nessa época ela ainda era desembargadora. E aí elas montaram um cursinho e fizeram, obviamente chamaram, né, abriram expuseram o curso, né, através de folder e tudo mais para o pessoal inscrever. E aí a gente eu comecei a estudar, fiquei esse ano estudando, alguns meses na verdade, estudando com ela. Aí nisso comecei a estimular, e aquele pessoal todo da minha época, o Fernandes, Valéria eu ainda não conhecia, mas ela também já estava estudando. Ela era assessora da ministra Nancy, depois do ministro Nancy. Ela era assessora, aí eu a conheci nessa época. O Fernandes eu já conhecia antes, porque ele era amigo de um grande amigo meu, que também fazia direito, eles faziam no CEUB, eu tinha feito na UDF. E aí a gente foi estudando, a Betinha também veio, a Aninha, da doutora Ana, né? E várias outras pessoas, assim. Tinha a Isabel Pinto, que foi servidora do tribunal, salvo engano. O pessoal da minha turma de MP também, a maioria, estava nesses cursinhos aí e tentando concurso. E aí, no ano seguinte, eu fiz a Escola Superior do Ministério Público, já estava funcionando, mas ainda há pouco tempo. Mas era muito boa, era o que de melhor tinha na época, né? E aí, a gente tinha que fazer uma prova para ingressar. Eu fiz, passei, porque nessa época eu já embalei no estudo. E fiz a Escola Superior do Ministério Público durante o ano todo. Concomitante, eu fui fazer também pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. E aí deslanchei. E a gente ficou o ano inteiro. Quando foi no final do ano, já abri o concurso para o MP. Antes disso, enquanto estava fazendo a escola superior, aí eu fiz... na época era técnico, depois mudou para analista, né? Porque era técnico, que era o nível superior. E tinha outros nomes, que agora eu não me lembro, que eram de nível médio. O técnico eu sei que era o de nível superior na época. Isso no começo dos anos 90. Tinha auxiliar. Auxiliar. Era auxiliar e tinha... Auxiliar judiciário. Né? Isso. E aí, logo em seguida, a nomenclatura do cargo passou a ser analista, né? E técnico passou a ser o nível médio. Aí eu passei, enquanto estava fazendo a escola superior, que foi uma base excelente, até melhor do que... Não sei se na faculdade eu era muito nova, e nessa época, embora eu fosse muito consciente com muita coisa, eu achava era bom quando tinha um professor que não cobrava muito, que era menos um para estudar, né? Você não pensa no futuro, assim, nessa época. Pelo menos eu, na época, não pensei. E aí, como eu tinha tracei o objetivo, então, quando eu fiz a Escola Superior do Ministério Público,
Aí eu mergulhei no estudo mesmo, Mas né? o objetivo era o Ministério Público? Não, era magistratura. Já era era magistratura. magistratura. Mas eu fui fazer o curso, né? Porque era o melhor que tinha, eu achei que era onde eu iria adquirir conhecimento, né, e base para fazer o concurso. Aí nesse período eu consegui passar para técnico do TRF, que hoje é analista, né? Então, analista do TRF, TJDF e Ministério Público. Daí, do TRF, eu passei ainda com a classificação bem mais baixa, assim. Do TJDF, eu passei bem classificada, fui chamada na segunda vez, né? Assim, chamaram algumas primeiro, acho que eu era 60 e poucos. Não lembro mais, eu sei que eu passei bem classificada, fui logo chamada. Mas aí eu já estava também fazendo concurso para o Ministério Público. Nem chegou a exercer? Cheguei a exercer quase 2 meses, eu acho. Aonde? Na jurisprudência. Sabe o Mauro? Uhum. Esqueci o sobrenome dele, é um sobrenome diferente. Ele é que era o chefe da jurisprudência quando eu fiquei lá. Fiquei quase 2 meses lá. Aí nisso eu já estava fazendo o Ministério Público. A minha turma de escola superior do Ministério Público, a imensa maioria passou, né? A gente foi uma turma grande de 36, todo mundo passou. Aí eu fiquei 2 anos e meio no MP, e enquanto eu estava no MP, fui chamada para o do TRF e para o do próprio Ministério Público, como analista, né? Mas eu já era promotora. Eu fiz, da magistratura ainda não. Eu estava fazendo concomitante. Quando eu passei no Ministério Público, eu não fui. Eu passei na primeira fase, aí eu não fui fazer a segunda. Eu estava muito cansada, estressada de estudo e tudo, e resolvi ficar um tempo no MP, né? Porque, assim, eu estava naquela neurose de que, até dica da doutora Ana, de outros professores, da Nancy, eu tinha o meu quarto assim, aí a cama aqui tinha uma parede do lado de cá, tinha um monte de papel grudado, assim, requisitos do ato administrativo, conceito de não sei o que lá, então tudo grudado. Eu abri a porta do armário, aí aqui assim, cheio de papel, com conceitos, com exemplos, por exemplo, assim, fazer uma alegação final, um modelinho, mais ou menos, o que tem que conter, você falar de materialidade, autoria e tal, tudinho. Aí chegava no banheiro, puxava assim, tinha um lembretezinho. Entrava no carro, eu tinha um carrinho nessa época, meu pai também me deu o carro e tudo, logo que eu pude dirigir, né? E aí, nessa época, não tinha CD, né? Tinha toca-fita. Aí tinha aquele toca-fita assim, eu comprava as fitas, na verdade gravava, levava os gravadores pequenos, os gravadores já eram pequenos, né? Não eram aqueles enormes, não. Aí levava para a aula, gravava a aula dos professores, e enquanto eu estava no trânsito, de casa para a escola superior, ou para um curso, alguma coisa, se eu estivesse no trânsito, em vez de ligar o rádio, estava toca-fita com as aulas gravadas da Nancy, da Verinha, da doutora Ana, de vários professores, né? Aí eu estava ficando doida, não pensava mais nada, né? E aí fiquei 2 anos e meio. Daí, eu e o Chico, o marido da Gislene, assim, que nós estudamos juntos muito tempo, assim, somos da mesma turma de MP e mesma de magistratura. Aí o Chico falou, minha amiga, vamos fazer agora o concurso para a magistratura, isso era 96, né? Aí eu falei, Chico, será? Ele falou, acho melhor, porque eu também estava na dúvida, e Gislene falou para mim, se você não fizer agora aquele estudo programado que vinha, assim, você vai esquecer. E nisso tinha havido uma alteração grande no CPC. Ele falou, já houve uma alteração do CPC, a gente vai ter que estudar de novo e tal. Não vamos deixar ficar muito tempo. Eu falei, Chico, eu morro de vergonha, porque antes eu não era ninguém. Hoje eu sou promotora. Você já pensou? Porque a prova era divulgada publicamente, né? Acho que ainda hoje. Aí eu falei, já pensou? Um desembargador lá abria assim e fala, Leila Cury, 0. Olha a vergonha, né? Que eu vou... Como é que nós vamos ficar, né? Aí ele, pois eu também tenho esse medo. Mas se a gente não encarar agora, não vai, né? Aí seja o que Deus quiser. Aí nós nos inscrevemos e, graças a Deus, passamos. Qual foi sua
primeira designação como juíza? Tribunal do Júri. Foi a primeiríssima? Primeiríssima. Eu não sei se Vossa Excelência sabe. Eu fui convocada para o tribunal e precisava de um juiz. Eu já até comentei com as meninas. E cheguei lá no Antônio Carlos, que era quem distribuía os juízes substitutos. Lembro. Ele disse, doutora Sandra, estamos sem juiz, só tem a turma que entrou agora. A senhora pode escolher quem quiser. Aí eu fiquei olhando e lembrei que nós tínhamos feito um júri pouco tempo antes e Vossa Excelência era promotora. Aí eu digo, eu acho que eu conheço essa doutora Leila Cury. Eu não conhecia mais ninguém, então eu escolhi por aquela atuação, pelo menos ela deve gostar de júri, se atuou no Tribunal do Júri, foi assim. E como é que foi? Porque eu não estava lá, que eu estava convocada. Como é que foi seu primeiro júri? Foi assim, muito interessante, porque primeiro, quando eu não conhecia Vossa Excelência, né? Quer dizer, conhecia sim, fizemos um júri juntas, Um júri juntas. Que eu fui substituir, eu acho que, não sei se foi o Maurício ou a Maria José, que estava de férias, e havia um rodízio de promotores, eu sei que eu fiz um júri lá, mas não conhecia ainda. E aí, quando nós ingressamos, que nós fizemos o curso de formação, o nosso curso de formação foi rápido, e aí pediram para que nós colocássemos num questionário lá a nossa preferência, nosso local de preferência, e aí eles disseram assim, na medida do possível, nós vamos atender, né? Aí, nós vamos atender na medida do possível. Beleza. Então, aí eu coloquei área criminal, sem muita pretensão. Nem falei em tribunal de júri especificamente. Até que veio o papel dizendo que veio a nossa um papel com todas as designações e eu vi que eu estava no Tribunal do Júri. Eu fiquei mega feliz, porque eu gostava muito do Tribunal do Júri, né? E já conhecia o procedimento por ter atuado 2 anos no Tribunal do Júri. E o Ricardo Norio Daitoco, que é da minha turma, ele desesperou, porque ele colocou assim, tudo menos júri. E aí eu não sei por quê. Mandaram ele para o júri. E aí, quando nós chegamos, a sua diretora era a doutora Onira, e havia a Kaori, o André, a Rosmarie, né, a Didi, a Divina. E a Divina e o Luizinho, eles se revezavam como secretário de audiência lá do plenário. E no dia seguinte, teria um plenário. E aí, o Ricardo falou assim, olha, já que eu estou aqui, deixa eu ir logo fazer esse plenário. Aí, é engraçado, desculpa estar rindo assim, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, tudo bem. Aí eu ficava rindo porque ele estava muito nervoso. Aí ele ficou bravo comigo, né? Ele disse, você está rindo porque você conhece o procedimento e eu não. Eu quero fazer logo esse júri, porque se não der certo, eu vou pedir exoneração. Nossa! Aí eu, não, Ricardo, que isso? É o seu grande sonho. Não se preocupe, faça primeiro para ver se você consegue. Se você não conseguir, eu vou junto com você lá no Antônio Carlos, a gente conversa. Deve ter havido algum problema, eles devem ter lido errado, qualquer coisa assim. Eles não iam fazer de propósito. Não, fizeram. Eu falei, mas por que eu fazer só contigo, né? E com os outros não. E eu sei que ele foi fazer o júri. E eu lembro que eu fiz a audiência, o sumário, né? E estava no gabinete, a Divina, né? Aí eu falei assim, doutora Leila, aquele moço treme feito para verde, ele está muito nervoso e tal, não sei o quê. E eu não queria ir para não constranger, né, o colega. Aí eu lembro que ele, no intervalo, ele voltou lá, ele estava suando frio, ele falou assim, eu não quero mais, se não me tirarem daqui, eu não quero mais. Eu não, fique tranquilo e tudo mais, né? Aí no dia seguinte, porque assim, eles falaram, um faz uma semana, outro faz a outra, né? Assim, antigamente. Aí quando ele voltou, eu sei que ele terminou com muito sufoco, mas ele é um magistrado excelente.
Ele é ótimo, ele hoje está no registros públicos, mas 22 anos depois a pessoa está mais serena, né? E até hoje ele fala que não gosta do tribunal do júri e lembra, mas ele disse que foi muito bom ter começado no local onde, na época que ele estava com medo, porque aí deslanchou, né? Eu sei que de lá ele saiu e no dia seguinte fui eu, naquele mesmo dia ele saiu, foi ao Antônio Carlos e tiraram, e eu fiquei sozinha. Aí, no dia seguinte, eu fiz o júri. Quando eu sentei na cadeira do juiz, que eu via aquele júri imenso, né? Aí deu aquele frio, assim, porque uma coisa é você ser promotor e iniciar uma audiência, porque naquela época o juiz perguntava primeiro, o interrogatório da primeira fase era que nem na criminal comum, que você fazia sozinho, promotor e advogado não participavam, né? Só se quisessem, era muito raro. E aí, quando você é promotor, eu lembro que a minha primeira audiência como promotora foi com a Ivatônia, porque daí ela faz... a pergunta chegou para mim, nem tinha pergunta para fazer, porque ela era muito boa. E como juiz, não, ou você inicia ou inicia, né? Não tem como. Mas como eu estava, assim, tranquila em relação ao procedimento, né? Nesse ponto foi mais tranquilo. Então, eu segurei o nervosismo, aí e aí, Didi, o que você achou? Né? Porque ela estava falando, eu estava muito nervosa. Ela, não, tranquilo, normal. Nem parecia que a senhora estava nervosa. E a partir daí foram inúmeros, né? Quanto tempo no Tribunal do Júri? 4 anos. Como substituta? Como substituta. Só saiu para titularizar? Não, eu saí 2 vezes. Fiquei 4 meses no Juizado Civil de Taguatinga e 2 meses em Vara de Família. Mas, de resto, Tribunal do Júri. E titularizou aonde? Primeira Criminal de Taguatinga, onde eu fiquei 7 anos. De lá fui... Longeva, em todos os lugares. Em todos. Aí, de lá, fui removida para a primeira de entorpecentes, onde eu fiquei 6 anos. E de lá vim removida para a vara de execução, onde eu estou assim. A minha trajetória foi parecida com a do meu pai no Exército, não mudei muito. Não mudou muito. Vamos falar atípica, agora, né, né, sobre a vara de execuções. Tudo da vara de execuções. Tudo é superlativo. Foi um desafio, né? Um desafio enorme. E assim. nós até falávamos, mas coitada da Leila. Mas você pediu, né? Na verdade, assim... Foi meio pedido do George? Foi pedido do desembargador... ele estava na presidência, o que trabalhou com a Marilza. Sérgio, não. Sérgio Bittencourt, desembargador Sérgio Bittencourt. Ele me chamou lá. Aí ele falou assim, que estava encerrando o mandato dele e que ele queria dar uma destinação para a vara de execução que estava sem titular, porque o Adhemar havia pedido aposentadoria. Aí ele disse assim, que havia pensado em várias pessoas que ele achava que teria perfil para ficar à frente da vara de execução. E uma das pessoas que ele pensou havia sido eu, porque a minha trajetória sempre havia sido no crime e tudo mais. E aí ele falou, se você, não precisa me dizer agora, se você achar que deve ir, você me fala, eu coloco para girar e você opta, né? Se você não quiser, eu vou deixar para a próxima administração resolver como vai ser feito, porque é uma vara sensível e já vinha de uma situação meio sensível, por quando aqueles processos do mensalão, houve umas divergências internas e ele queria sanar. Aí eu falei para ele, olha, como hoje, por exemplo, há 53 colegas na minha frente, eu acho que eu sou a 54ª, né? Eu acho que sim. 4ª ou 3ª, mas há mais de 50 colegas na minha frente. Na época havia mais, um pouco mais, acho que havia 60, salvo engano. E aí eu falei para ele, há vários colegas na minha frente, pode ser que outros queiram, né? Ele disse assim, não, se outros quiserem, paciência, né? A gente tem que obedecer à ordem de antiguidade. Mas eu acredito que não, porque eu andei sondando e as pessoas que estão na sua frente têm mais perfil de cível. E há outros na sua frente que trabalham na área criminal, mas não demonstraram interesse. Ele já havia feito mais ou menos uma pesquisa. Eu digo, tudo bem, então o senhor me deixa pensar.
E aí eu consultei várias pessoas, vários colegas, os próprios servidores que trabalham comigo, e as pessoas se dividiram, né? Ah, vai, doutora, não vai e tal. Aí alguns colegas falaram, você tá doida, você vai trabalhar 24 horas, o presídio é um local que não fecha, fala com o George. Aí eu falei, desembargador George, o que o senhor acha? Aí ele, você pensa bem, é pesado e tudo mais, mas se você gosta e tal. Ninguém dizia vá, não vá, né? Assim, as pessoas davam as suas opiniões, assim, vá, mas depende de você, deve ser difícil, não sei o quê. Aí um belo dia, eu escutando uns colegas, não vou falar o nome para não ferir suscetibilidade. Aí um colega virou para mim e falou assim, olha, posso ser sincero? Não fique magoado comigo, não. Não é machismo, mas lá não é lugar para mulher. Isso também. Aí muito obrigada, você acabou de me ajudar a decidir. Aí de lá eu saí, fui direto no desembargador. Aí falei, desembargador, eu aceito. Vamos ver se não é lugar para mulher, né? A leonina desafiada, né? Aí fui. Estou lá há 5 anos. E como é que é? Vamos falar como é que era, como é que é agora, quando chegou lá, com essas operações e hoje com as organizações criminosas chegando cada vez mais perto. Assim que eu cheguei, já havia assim, bastante organização criminosa atuando, né? Lá é um universo, assim, além da parte jurídica, você lida muito com a parte social, sabe? Que eu até lembrei da época do Bonfá dizer que eu tinha jeito para psicóloga, porque ali você tem que agir como psicóloga, assistente social, porque você lida com a ressocialização, você lida com o aparato do GDF, que na maioria das vezes não funciona 100%, né? Então, é difícil para mim, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, você é muito durona, mas na verdade é só a casca, sabe? Porque, por exemplo, quando eu faço inspeção, eu fico assim com uma ressaca durante uns 2, 3 dias. Por quê? Eu entro nas galerias, me deparo com celas lotadas, com garotos que poderiam ser meus filhos, meninos de 18, 19 anos, né? Aquelas carinhas novas, porém você vê assim que curtida pelo tempo, né? Assim, acabada pela vida que leva, porque a maioria deles mexe com droga, usa droga, vende droga, fica na rua de madrugada, né? Então você vê menino de 18, 19 anos já com a pele assim, maltratada, não só maltratada por não ter uma vida regrada, mas às vezes até não ter condição também. Mas, ao mesmo tempo, você vê pessoas com condição também. Quando eu fui para entorpecentes, é que eu me dei conta de verdade de que o crime, ele não era sediado apenas na camada pobre da sociedade. Você vê que o tráfico, ele leva para o crime muitos garotos da classe média alta, venda dessas drogas sintéticas que elas são mais caras, né? A cocaína, que o pessoal chama de escama de peixe, que é a mais pura, que ela é bem mais cara, o haxixe, que é mais caro. Essas drogas mais caras, normalmente, elas são vendidas por pessoas de classe média alta. E, às vezes, assim, você se depara com aquela desgraça humana, né? Do pai e da mãe chegar chorando, de meu Deus do céu, eu não sabia que meu filho estava nessa, né? E aí aquele drama todo. E esse drama todo, ele é mais intenso na vara de execução penal. Então, quando eu cheguei, havia 12 mil presos. Hoje eu tenho mais de 17 mil. Então, é uma quantidade gigantesca. Então, você vê famílias de classe média, classe baixa, classe média alta, os grandes empresários e políticos que vêm sendo presos, e as famílias de todos eles são exatamente iguais, todos desesperados, porque ninguém imagina, né, se ver numa situação dessa, assim. E às vezes as pessoas cobram, porque o Adhemar antes, o colega Adhemar, o doutor Adhemar, ele atendia
as partes, mas ele optou por isso. O que ele fez? Ele pegou o trabalho jurídico, dividiu entre os colegas juízes assistentes e ele ficou apenas ele visitava os presídios e recebia os parentes dos presos. É uma opção de trabalho, né? Mas eu, particularmente, eu penso que trabalhando nos processos, eu ajudo mais. Porque se eu não despachar, o preso não recebe o benefício. Se ele não receber o benefício, ele não sai. Não adianta... Bom, desculpa, eu não estou criticando o colega, é uma opção, né? Assim, no meu ponto de vista, assim, eu penso que se eu for receber os familiares para dar atenção, eu não vou poder chegar para eles e dizer assim, não se preocupe não que eu vou soltar seu filho, porque não sou eu que estou despachando o processo. E eu não posso falar pelo meu colega substituto que está atuando no processo. Eu não sou chefe dele, ainda que fosse, o juiz tem a prerrogativa. Eu não posso chegar para ele, olha, você concede o benefício para essa pessoa aqui, e nós temos a lei como limite, né? Então, eu penso que seria um desgaste muito grande. Não sei se é porque eu me envolvo emocionalmente, talvez ele, né, tenha esse poder de saber separar. Eu realmente confesso que eu não tenho. E eu iria me desgastaria as pessoas, eu não poderia atendê-las, né? A gente precisa da lei como parâmetro. Então, nós optamos, eu e os colegas que me auxiliam, são 3, nós dividimos o trabalho, o acervo é grande. Quando eu cheguei, como eu falei, eram acho que 40 e poucos mil processos, hoje nós temos, assim... em janeiro agora foi implantado o sistema eletrônico. Então, antes do sistema eletrônico, nós tínhamos 51 mil processos. O CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ele tem uma leitura ímpar. Ele faz a leitura de que cada preso tem um único processo. Então é uma única numeração, ainda que ele tenha 10 processos que tenham sido unificados. No entanto, o acervo vai enxugar, porque nós ainda estamos em fase de implantação. Quando implantar tudo, nós teremos a quantidade de processos, será a mesma quantidade de presos, porque haverá um processo para cada preso. Fora os procedimentos, né? Porque nós temos procedimentos que tratam de assuntos relacionados à parte administrativa, que o juiz, além da competência jurisdicional, tem também uma competência administrativa para gerir os presídios. E aquelas pessoas que estão presas preventivas, mas não têm carta de guia, também tem o procedimento. Então, é sempre um pouquinho mais da quantidade de presos, mas um número muito aproximado. Só que o trabalho continua o mesmo. Então, se eu tenho um preso com um processo e dentro dele nós temos 10 outros que ele praticou e estão ali unificados, eu vou ter que analisar todos aqueles, né? E muitas vezes você... reconhece uma prescrição em um dos processos, mas não nos outros. Então, de qualquer forma, você trabalha com todos. Então, o acervo é muito grande. A quantidade de presos é muito grande. Isso faz com que nós recebamos os advogados quando eles nos procuram, mas as partes mesmo, os parentes, fica impossível, porque se nós formos receber, nós não trabalhamos, né? Mas mesmo assim, os servidores têm contato e nós também. O meu contato com os presos, porque de nós 4, eu é que faço as inspeções. Quando eu vou às inspeções, eu recebo as cartinhas dos presos nas mãos, porque eles se comunicam com carta, né? Apesar de nós estarmos aí na era da informática, de rede social e tudo, eles não têm acesso a isso. Então, ainda é por meio de carta. Eles me entregam, ou então conversam lá na hora. Eu sempre vou com Renata, minha assessora, ela anota os pedidos e às vezes a gente decide até lá na hora mesmo. E agora com o CEU fica mais fácil ainda, porque eu não preciso nem do computador. Assim, para digitar e para usar o SysTJ Web, que era o sistema que nós usávamos. Porque agora tudo é por meio eletrônico. Eu levo o token, nós levamos o notebook, e de lá mesmo muitas vezes dá para despachar. Às vezes dá até para adiantar, a gente verifica que efetivamente aquela pessoa já está em condições, e aí eu já adianto o processo, já mando ou para a nossa psicossocial, ou para a CESIP, ou para o Ministério Público, ou Defensoria, conforme a altura do andamento processual, e muitas coisas a gente consegue resolver ali. Então, o CEU melhorou um pouco em termos de agilidade.
ainda faltam alguns ajustes, né? Como sempre, né? Porque esses sistemas, eles estão sempre precisando de avanços, né? Mas melhorou bastante em termos de visual, porque imagina, a vara de execução é bem superlativa, né? Então, nós ocupamos o segundo andar inteiro e o terceiro andar inteiro. E 51 mil processos, Vossa Excelência viu lá, né? É um mar de processos por todos os lados. Uma juíza assim, alérgica, então deve ser uma maravilha. Terrível, né? Terrível. E aí agora, como nós estamos, em janeiro foi feita uma força-tarefa, nós digitalizamos todo o acervo, conseguimos digitalizar e cadastrar. Porque a digitalização você leva para o computador o que está no papel, né? Tira do papel e passa para o computador. O cadastramento, Vossa Excelência também ajudou a fazer, né? A gente passa os dados, né? Os dados individuais do preso, os números do processo e tudo mais. E a implantação, que é a terceira fase, que está em desenvolvimento, ela é bem complexa, porque nela os servidores têm que colocar no CEU, jogar no sistema CEU, todas as incidências, todas as ocorrências. Então, se teve comutação, indulto, livramento condicional, sursis, todas as ocorrências da execução penal que tenha ocorrido uma progressão do fechado para o semiaberto, ou às vezes foi para o aberto, mas regrediu. Tudo isso tem que ser passado para o CEU. E não é muito fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não é algo matemático, não. Porque o CEU ele tem uma leitura, uma calculadora, o SysTJ Web outra. Então, na maioria das vezes coincide, a hora que passa, ele já começa a ler os benefícios para disparar quando aquele benefício está vencendo. O CEU avisa, né? Mas, às vezes, acontece de dar uma diferença. E aí a pena fica um pouquinho maior do que a do outro. E aí tudo isso tem que ser feito por meio de certidão e, obviamente, entre um e outro prevalece o que é melhor para a pessoa presa. Mais benéfico. Né? E isso, mais benéfico. Agora vamos falar sobre superlotação dos presídios e presos provisórios. Os presos provisórios no Distrito Federal, eles não são muitos. Quando aconteceu aquela chacina, salvo engano, foi em 2017, janeiro de 2017, começou no norte, migrou para o nordeste. Foi uma chacina terrível, né? Começou acho que em Manaus, salvo engano, depois foi para o Rio Grande do Norte, em Alcaçuz, Fortaleza também. O CNJ fez uma pesquisa e daquela pesquisa o Distrito Federal, foram duas pesquisas. Numa delas, o Distrito Federal figura como penúltimo e no outro figura como último, o nosso, em percentual de presos provisórios. O nosso era em torno de 20%, quase 20%. Porque aqui, por exemplo, eu fiquei 17 anos nas varas de conhecimento. E sei, pela nossa experiência aqui no Distrito Federal, que os juízes julgam rápido e os desembargadores também. A gente praticamente não tem grandes atrasos, salvo raríssimas exceções, casos muito pontuais, de não julgamentos no tempo oportuno, tanto no primeiro grau quanto no segundo, né? Sempre foi muito célere aqui. Então, não tem realmente muito provisório, não. Agora, superlotação, lamentavelmente, nós somos o terceiro. Nas pesquisas feitas, eu não sei se, em termos... confesso que eu não sei assim, se a pesquisa levou em consideração a quantidade populacional, percentualmente falando, em relação aos presos. Eu sei que há uma pesquisa e nós figuramos em terceiro lugar. Nós temos hoje 17 mil e pouquinho, isso varia muito, 17.300, às vezes fica 16.900, a depender de como é feito no NAC, né? Porque as pessoas presas passam pelo núcleo de audiência de custódia e às vezes há uma soltura maior, em quantidade maior e às vezes em quantidade menor, às vezes fica meio a meio, isso varia um pouco. Então, assim, às vezes a gente tem 16.900 presos, às vezes
17.300, 17.90, vai variando assim, mas via de regra é um pouquinho mais de 17 mil. E tenho 7.600 vagas. Então, você vê que é mais da metade, né? E assim, qual seria proporção é grande. a forma de contemporizar? Assim, nós temos algumas ações. Atualmente, o CNJ está com um programa denominado Justiça Presente, em que uma das providências era o CEU, né, que os tribunais aderissem e implantassem o CEU, como nós fizemos, e vários outros estados têm feito até agora, eu acho que quase todos, assim, acho que só São Paulo ainda estão conversando para que o CEU seja implantado. Não sei se Rio de Janeiro também, mas sei que praticamente todos aderiram. E eles estão querendo incrementar a questão das alternativas penais. Uma outra alternativa que eles nos pediram para incrementar, que nós estamos em franco desenvolvimento, é a monitoração eletrônica. Mas a monitoração eletrônica, por um outro lado, eu acho que é uma faca de dois gumes também, porque quando a pessoa fica em vigília 24 horas, a probabilidade dela ser flagrada praticando algum fato criminoso e regredir de regime e voltar é muito grande. Porque a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, ela é dividida em gerências. Uma das gerências é a GFIC, que é a Gerência de Fiscalização. São pouquíssimos agentes para vigiar quem está em benefício externo e quem está no aberto. Isso fica em torno de umas 8 mil pessoas, porque o aberto deve ter quase 8 mil, e a gente tem 1.000 e poucas que saem de 2 em 2 meses no semiaberto, em saída temporária, perdão, e também trabalho externo, né? Então, assim, são poucos agentes para vigiar. Quando você usa a tornozeleira, ele está vigiado 24 horas, independente do ser humano. E aí é uma mudança de cultura, então a gente acaba flagrando muita gente em falta e a tendência de voltar é grande, né? Eu sei que o CNJ não tem a política de criação de vagas, porque o que eles querem é o desencarceramento, mas no Distrito Federal nós tínhamos 6 CDPs novos em construção, desculpa, e deu uma parada por uma questão administrativa, mas agora está a todo vapor, e a empresa que assumiu, inclusive eu visitei lá a semana retrasada, eu fui no canteiro de obras, está bastante adiantado, e a empresa está prometendo entregar agora no final do ano. Seriam quantas vagas, Anessa? Seriam mais quase 1.000 vagas. E temos também a PDF3, que é a Penitenciária do Distrito Federal 1 e 2, já estão funcionando. Elas são destinadas aos presos do regime fechado. É o que o pessoal chama de cascavel. Que dizem que, quando foi construir lá, a hora que fizeram a fundação, saiu cobra para tudo quanto é lá. O pessoal botou o nome de cascavel. Ali na Fazenda da Papuda, né? E agora tem o projeto de construção da terceira, né? Que já vai aí mais 1.000 e tantas vagas, né? Assim, se ela ainda não foi construída. E há um galpão lá no CPP, que é o presídio que tem no CIA, que abriga os presos que estão no semiaberto e que têm benefício externo. Então, eles trabalham durante o dia e voltam lá para dormir. Lá são galpões, são celas coletivas, cada local daquele ali tem em torno de 400 e tantos presos, no mesmo espaço. São treliches, né? E um galpão, são 3 galpões, um deles está interditado. Eu interditei porque deu uma rachadura, aí já faz quase 3 anos que está interditado. E não ia para frente porque não tinha verba. E agora conseguiram verba, na verdade foi até o Ministério do Trabalho que conseguiu dessas penas alternativas, e houve, acho que, uma doação, salvo engano. Não é quer dizer, é um dinheiro do particular que entregou ali no Ministério do Trabalho, e aí vai servir para reforma, né? Se eles entregarem, são mais 600 vagas. Ainda assim, vai melhorar bastante, né? Vai aliviar bastante, que são muitas vagas que estão na iminência de serem entregues, mas ainda assim ela não saneia, ainda continua mais preso do que vaga, né? É uma questão muito complexa. A transexualidade, como lidar
com isso no sistema penitenciário? Este é um assunto bem preocupante e é bem difícil, né? Assim, quando saiu uma decisão, salvo engano, do ministro Barroso, em que ele havia determinado que havia 3 travestis que estavam em São Paulo, elas estavam presas num presídio que, na verdade, não era para onde elas deveriam estar, né? E aí ele proferiu uma decisão que foi interpretada pelas pessoas de uma forma diferente, principalmente essas instituições, organizações LGBT. Que eles disseram, não, o ministro mandou ir para o presídio feminino. Aí eu tive que proferir uma decisão, porque eu fiz uma reunião com o subsecretário, falei, olha, essa é uma tendência, o senhor tem que editar uma ordem de serviço, eu penso que nós temos que deixar separado, né? Em cada presídio ter uma ala separada LGBT, em que fiquem só eles ali, que eles ou elas, né, conforme elas gostam, conforme o perfil da pessoa, e não corra risco, né? Mas a dificuldade de você levar uma travesti para um presídio feminino, e eu tive que enfrentar isso, inclusive havia não é gerência não, é uma comissão da mulher lá da OAB, que as doutoras vieram conversar, achando ruim, dizendo que eu estava errada, que como é que não poderia levar o travesti para lá e tudo. Eu ainda falei com elas, doutoras, as senhoras estão defendendo o direito das mulheres e estão trabalhando contra as mulheres. Porque, veja, o travesti tem um aspecto exterior feminino, mas tem um órgão genital masculino. E esse é um universo muito grande, é difícil de você entender. Tem travesti que pratica ato sexual com homem e com mulher. Aí você mistura um monte de coisa. Há uma decisão do ministro Lewandowski dizendo que se a mulher tem filho menor de 12 anos ou se ela está grávida, você tem que analisar para ver se você vai dar uma prisão domiciliar para aquela pessoa. As pessoas acham que é automático, não é. Na própria decisão ele excepciona. Se a pessoa praticou o crime contra o próprio filho, porque tem os criminosos sexuais que abusam das crianças ou agridem ou matam, né? Como teve aquelas 2 que mataram as 2 crianças, o garotinho, há pouco tempo agora foi bem rumoroso. Elas estão lá no presídio feminino, inclusive. Então, assim, a gente tem que analisar para ver se vai deixar ou não. Mas na cabeça deles tem criança abaixo de 12 anos, está grávida, vai sair. Então, se você colocar uma pessoa dentro de uma cela que parece uma mulher, mas tem um órgão genital masculino, a probabilidade de combinarem ali para manterem uma relação sexual, para engravidar, para poder sair do presídio é grande. A probabilidade de haver um estupro também é grande, porque, sim, são pessoas jovens, os hormônios estão a 1000, e uma coisa somos nós aqui fora. Outra coisa é você enclausurar uma pessoa que fica numa cela. No presídio feminino, até nem todas ficam 22 horas, porque, via de regra, se não trabalha internamente, e o público que trabalha é pouco, porque a demanda é muito maior, né, do que a oferta, não tem vaga para todo mundo. Então, a maioria passa 22 horas na cela, e 2 horas no pátio no banho de sol. Ou então de visita que passa o dia inteiro, mas a visita é de 15 em 15 dias. Né? No presídio feminino, mais mulheres ficam do lado de fora porque não tem superlotação e tem bastante vaga de trabalho interno. A doutora Deuselita sempre foi muito diligente. Então, havia uma fábrica, ela fez um convênio lá de uma fábrica de lacinhos, fazem lacinhos para cachorro, e aí a moça... E cada 3 dias trabalhado elas estão remindo, né? Então produzem para a pessoa e vão remindo pena. Tem oficina de costura pela FUNAP, né? E agora que ela está na FUNAP, eu acredito que ela vai incrementar mais ainda. Então, as mulheres passam mais tempo fora, mas muitas ainda ficam 22 horas na cela, né? Então, pense, jovens, a probabilidade de se desentenderem é muito grande. Porque, assim, a gente sabe que mulheres têm as especificidades no período menstrual, muitas sofrem com TPM, os hormônios oscilam, o humor também.
Muitos travestis costumam ser pessoas problemáticas, violentas, e eu não tô fazendo nenhuma afirmação homofóbica, não. É a característica da pessoa mesmo. Eles né? são mais fortes. Então, e são mais fortes. Então, tanto que eu coloquei isso na decisão. Se houver uma briga, e essa possibilidade ela existe, enquanto houver possibilidade, quem está responsável pela custódia, ela precisa pensar em tudo isso, né? Claro que a custódia ela não é diretamente minha, ela é da autoridade custodiante, né? Do executivo. Mas eu também sou responsável e as minhas decisões geram esse impacto, né? Então a gente tem que pensar que se houver uma briga, elas vão ficar em minoria. E também assim, quando há briga, e elas são constantes, não só no masculino quanto no feminino, dentro da cela e também no pátio de banho de sol e de visita, tem que haver uma intervenção dos agentes. No presídio feminino, a grande maioria dos agentes são mulheres. São poucos homens que trabalham lá e que vão atuar só numa eventualidade, porque dentro da galeria, que é onde ficam as celas, são mulheres, porque senão teria homem com mulheres dentro da cela e pode ter o constrangimento de ver nu, alguma coisa assim, porque tem as grades e tem que ter o visual, né, de fora para dentro e de dentro para fora. Então, na galeria só fica a mulher. Então, imagina se estourar uma briga, uma agente mulher tendo que segurar um travesti, uma travesti que tem o órgão genital masculino e tiver que fazer o que eles chamam de baculejo, né, que é a revista pessoal. Uma mulher vai ter que pegar no pênis de um homem, né? E assim, aqui do lado de fora, se uma policial militar, já que a polícia militar é que é ostensiva, se uma policial militar mulher fizer uma revista num homem, ela responde procedimento. Assim, se um homem pegar numa mulher também, tanto é que nos lugares onde tem muitas mulheres nas ruas, Boca de Fumo, nesses lugares, sempre tem uma mulher na guarnição. Quando não tem, tem próximo. Eles chamam para a mulher fazer a revista, né? Ou então eles pegam o algemo e levam, aí na delegacia alguma policial feminino faz a revista íntima mesmo, o homem não pode fazer. Elas seriam obrigadas a fazer. Então existem essas questões que são de ordem prática. E na época, quando saíram essas decisões todas do Supremo, eu me reuni com o pessoal do sistema e aí chegamos à conclusão que eles iriam fazer uma ordem de serviço e eu proferi uma decisão também no seguinte sentido: travestis, o público LGBT tem que ficar no presídio masculino, em ala separada, a não ser que tenha feito a cirurgia de transgenitalização. Se ela tiver feito e tiver construído uma vagina onde havia um pênis, ela vai para o presídio feminino. Apesar de que os hormônios, ela ainda vai ter bastante hormônio masculino, mas aí não tem como deixá-la no presídio masculino, né? E os homens trans, porque no feminino tem muita homossexual, né? Tem muitas que se tornam homossexuais por serem abandonadas pelos seus homens e outras que já são mesmo, e inclusive são trans. Tipo aquela filha da Gretchen, que a pessoa vai mudando, vai tomando hormônio masculino, nasce barba, transforma o corpo. Muitas delas são assim. Só que lá elas são bem aceitas. Então, não tem porquê porque o que o pessoal pede é para a mulher trans, que é aquela que se traveste de mulher, mas tem o pênis, vá para o presídio feminino, mas o contrário... Não pede. Não, né? Porque não teria nem como você levar uma mulher que nasceu mulher... Eu aprendi que é mulher cis. Cis? Quem nasceu mulher? Quem nasceu mulher cis, C-I-S, não sei exatamente por quê. Mas assim, a denominação é essa. Então, não tem como você levar para um presídio masculino e a pessoa vai ser estuprada até a morte, né? Mas lá elas são bem aceitas, assim, não há uma rejeição de ficarem juntas na mesma cela. E até onde eu sei, assim, não tive notícia até hoje de alguma ter pegado a outra à força. Sempre que tem alguma relação é consentida, né? Assim, nunca chegou até a mim algo que tenha sido forçado entre as mulheres. Eu acho que até porque a maioria aceita, elas acabam convivendo bem. Mas elas próprias não querem travestis lá. E recentemente até o ministro Barroso disse que as mulheres trans devem ficar no presídio feminino. Mas pelo que eu vi da decisão dele, não há um esclarecimento de que precisa necessariamente fazer a cirurgia de transgenitalização.
E aí, se forem transferidas, o que vai acontecer? As mulheres vão ter que ficar amontoadas. Porque quando você separa uma ala, por exemplo, travestis, não são muitos, são bem poucos. Se tiverem que ir para lá, elas não vão... Uma ala inteira tem 14 celas. Cada cela daquelas ali tem capacidade para 8, que eles contam pelo número de camas, aquelas camas de cimento, né? Mas sempre tem bem mais. Lá não, porque não tem superlotação. Mas o que vai acontecer? Cada ala daquela, cada bloco tem 4 alas e tem um pátio comum. Se você separa, o que acontece? Diminui o horário do banho de sol e da visita, porque você tem que atender a 2 públicos, que não pode se misturar. Então, em vez de ficar o dia inteiro, um público vai ficar metade do dia e o outro público metade do dia. Em vez de você ficar à vontade, as mulheres ficam bem mais de 2 horas, porque é possível fazer isso. Se juntar lá, não vai, porque você vai ter que dividir metade do tempo para as mulheres, metade do tempo para as travestis. Não dá para você alterar. E eu acho que elas próprias vão se arrepender, porque elas gostam de manter relação sexual com homens. E estando entre elas, não sei como que será, mas se for determinado, aí vai ter que fazer. E se você, por exemplo, esvaziar uma ala para colocar só o público LGBT, aí aquelas mulheres que estão naquela ala vão ter que se juntar às outras de lá. As outras de lá superlotação onde não há. Por quê? Hoje não há, está no número exato, mas quando você tira daqui e coloca lá, você superlota. Alguém vai ter que dormir no colchão, no chão. Bom, infelizmente, teríamos assunto aqui para o dia Falo inteiro, muito, mas vamos ter que encerrar. Vamos encerrar com um tema assim, bem genérico, ressocialização. A senhora acredita? Eu ainda acredito, sabe que eu sou poliana, né? Aquela que acredita em tudo. Assim, tá muito longe do ideal. No presídio feminino a gente vê isso mais, porque lá havia uma mulher muito diligente, que é a doutora Deuselita, né, que era a mãezona do pessoal de lá. E o que ela pôde fazer, ela fez, que ela montou oficina de corte e costura. Conseguimos montar lá o salão de beleza, tem 2 salões lá, pega uma cela assim, né? Aí tem aquele secador de pé, tem todo o aparato que tem num salão. Um salão simples, assim, de um interior, né? Tem tudinho ali, a cadeira para deitar, para fazer depilação, enfim, tem... Elas pagam? A doutora conseguiu a doação de todo o material e aí as moças que trabalham, que sabem, né? Às vezes tem uma moça lá que trabalhou no Salão do Hélio, estava presa, uma delas por tráfico, a outra porque matou uma companheira lá. Acho que as duas faziam prostituição, tanto masculina quanto feminina, e se desentenderam, uma matou a outra, saiu até na imprensa. Ela ateou fogo, saiu arrastando o corpo, assim. Foi aqui no júri do plano. E tá lá também, né? Ela é cabeleireira, a outra também e as duas acho que fazem unha também, tem outras manicures lá. Elas estão classificadas para o trabalho interno, então elas executam esse trabalho sem receber, porque é só uma oficina, mas elas estão remindo pena. Enquanto estão trabalhando, estão fora da cela, estão ali conversando com as outras, né? Um ambiente mais saudável, assim. E aí, a cada 3 dias trabalhado, menos 1 de pena. E não minto, recebe, porque aí a pessoa a presa que vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai pintar e tudo, paga, é um valor mais baixo, claro, obviamente, né? Não é o valor do Hélio, é um valor bem baixinho. Aí fica assim, metade para manutenção, comprar esmalte, comprar essas coisas, e metade para elas. E além de tudo, elas ainda estão remindo pena. Quem não ganha são aquelas que trabalham com os lacinhos, aqueles lacinhos de cachorro, gravatinha e tudo, elas produzem mediante remissão, né, para ganhar remissão. E a moça que, segundo a doutora Deuselita, foi assim que elas fizeram, porque a moça não teria como pagar. Ela leva o produto que as moças ali fizeram. Então, elas fazem em troca do trabalho. O corte e costura também elas fazem. E assim,
tem estudo, porque a pessoa entra no presídio, ela pode cursar o nível, o ensino fundamental e o médio, que é o ensino regular. Tem o SED1, que é um centro educacional do GDF, né? E eles recebem o diploma, que vale tanto quanto daqui de fora. Só quem está no sistema que sabe que SED1 é de dentro do presídio, porque não tem qualquer outra menção, né? Então, se quiser, a pessoa pode estudar. E agora a gente está com um convênio com a Anhanguera, tem acho que umas 5 ou 6 mulheres que estão fazendo faculdade. Não fazem mais porque é caro ainda, as bolsas não são integrais, são só percentual, né? Mas tem algumas fazendo, e a gente pretende estender para outros. E do masculino, onde tem uma panificadora na PDF1, que foi construída e por questão de corrupção não estava funcionando, e agora a doutora Deuselita vai colocar para funcionar. Lá no CIR, que é destinado ao semiaberto, onde tem também uma pocilga, tem a parte agrícola, né? Que eles plantam, tratam dos porcos, galinhas e tudo, e fazem remissão de pena, vendem aquilo ali, mantêm o local. E várias outras oficinas, marcenaria, tem a padaria, que eles fazem pães e bolos bem gostosos. E, assim, alguns conseguem, não é o ideal. Agora a gente tem a remissão pela leitura também, e tem, além do estudo, né, que eu falei, tem o SENED, que são aqueles cursos à distância. Uhum. Então, assim, existem algumas ferramentas para a ressocialização. Se a gente for pensar bem, a maioria, alguns não querem, outros não têm acesso. O SENED é um curso à distância que é pago, então nem todos têm dinheiro, R$100 e poucos, R$200 e poucos, que para a gente pode não parecer muito, mas para eles é muito. Então, a maioria não tem acesso. A remissão pela leitura, nem todos sabem ler, infelizmente, né? Mas a escola, embora esteja à disposição, nem todos querem, né? Então, precisa, assim, a gente está engatinhando. Precisa incrementar muito mais e várias outras ações para a ressocialização ser, assim, concreta, efetivamente. Mas com esforço, apesar dos pesares, apesar de ser um ambiente muito hostil, se você tem força de vontade, você acaba conseguindo. Uns poucos conseguem. E eu acho assim, só por último, eu falo demais, mas contar só uma historinha. Eu estava no Terraço, que é o shopping ali do Sudoeste, próximo de onde eu moro, e aí hoje até ela fechou recentemente, havia uma loja do Ponto Frio lá, que eu entrei para comprar um eletrodoméstico, não lembro nem mais qual. Quando eu entrei, eu perguntei se havia o que eu queria. A moça me atendeu e falou, sim. Aí ela falou, vamos ali. Aí ela me mostrou, eu escolhi tudo, ela falou, vamos ali que eu vou imprimir para a senhora pagar. Aí ela falou, qual o seu CPF? Quando eu falei meu CPF, que apareceu na tela, assim, ela só fez assim, Leila Core. Aí ela virou para trás, nem olhou assim para mim, ai meu Deus, uma ré. Já pensei logo, né? Aí eu fiquei assim parada, né, espantada, aí ela disse assim, a senhora me condenou. Aí eu te condenei? O que você está fazendo aqui então, né? Aí ela, não, eu já cumpri minha pena, faz muito tempo. Eu falei, foi na Entorpecentes? Ela falou, não, foi em Taguatinga. Aí eu falei, nossa, então faz muito tempo, né? Porque eu fiquei em Taguatinga de 2001 final de 2001 a final de 2008. Ela, não, faz muito tempo, doutora, tem mais de 10 anos. Eu era nova, me envolvi com gente errada e fiz um assalto com meu ex-namorado. Aí eu cumpri minha pena, paguei direitinho. Aí eu falei assim, nossa, que bom, você sabe que eu agora estou na execução penal, eu fico muito feliz, porque agora eu sei, assim, eu indo aos presídios eu sei que não é fácil, né, e que a pessoa tem que ter muita força de vontade para vencer, e eu fico feliz de você estar aqui agora trabalhando. E aí eu vi que era algo muito espontâneo, porque veio vindo um rapaz, aí ela falou, numa altura, a loja estava até razoavelmente cheia. Ela virou para ele e falou assim, fulano, olha aqui, essa aqui é a minha juíza, foi essa que me condenou. Aí o rapaz virou e falou assim, ô doutora, por que a senhora não deixou essa diaba aí lá na Papuda? Brincando assim com ela, né? Aí todo mundo riu e tudo. Eu falei, poxa, eu fiquei feliz que você fala com maior naturalidade, significa dizer que você realmente se ressocializou. Ela falou assim, não, hoje eu tenho outra vida, sou casada, tenho filho, e o presídio me serviu de lição. Lá eu fui estudar pela primeira vez, ela falou. Lá eu fui numa ginecologista pela primeira vez, porque tem
a equipe cada presídio tem sua equipe de saúde, né? E aí, assim, ela falou que, lógico, tem a parte hostil, ruim, viu muita coisa feia, presenciou muita coisa que não devia e tudo, mas agradeceu o lado bom de ter conhecido uma ginecologista estando lá, de ter iniciado os estudos lá, né? E hoje tem encontrado uma profissão. Quer dizer, assim, é uma num monte de universo, mas deixa a gente feliz, né? Muito feliz. Bom, doutora Leila, muito obrigada. A senhora quer fazer mais alguma consideração? Eu quero agradecer, realmente fico assim, muito lisonjeada nunca imaginei na minha vida, há 22 anos, que eu fui trabalhar com Vossa Excelência lá no Tribunal do Júri daqui de Brasília, né? Nunca imaginei que estaria hoje aqui conversando a respeito da trajetória profissional. Para mim foi muito importante começar com Vossa Excelência. Quando a gente ingressa num concurso da magistratura, se exige uma postura muito rígida, né? Eu fiquei encantada com a sua postura, assim, muito firme, mas doce ao mesmo tempo, assim, sem se afastar das pessoas, mas também sem perder a imparcialidade tão necessária, né? Porque a gente via os mais velhos assim dizendo que, olha, cuidado, não converse com o advogado, não converse com o promotor, não converse com a parte, porque podem achar que você está tendenciosa e tudo mais. E eu te vi assim com uma leveza tão grande, com uma imparcialidade tão grande, eu digo, gente, a gente pode ser normal, né? E exercer a magistratura assim com afinco, sem perder a imparcialidade, né? E maravilhoso, assim, e assim, se inteirando do processo, não está equidistante do processo, porque se você vai julgar, você tem que conhecer, né? E muitos dos colegas não gostam do tribunal do júri, porque acham assim, o juiz não vai julgar o mérito, quem julga é os jurados. Ora, mas o juiz conduz o processo. Nós sabemos o tanto que nós decidimos, né? E a gente precisa participar ativamente, lógico que cada qual tem seu papel. O advogado tem seu papel, o promotor, o juiz, cada um, né? E juntos conseguem seguir e tocar o processo. Mas é importante que o juiz participe de tudo. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, né, tendo iniciado os passos na magistratura. Pelas suas mãos. Eu agradeço muito. Vossa Excelência faz um trabalho maravilhoso, deve saber disso, perante a Vara de Execuções Criminais, apesar de ser mulher.